Bom, estamos aqui hoje. Este é o primeiro podcast que inaugura a sessão de áudios do Instituto Ágora Perene. A série se chama Bate-Papo Cultural e a nossa proposta, nós do Instituto Ágora Perene, nós trazemos um debate de qualidade ligado tanto à parte de filosofia, cultura e economia, né, para você, ouvinte. Então, esse primeiro áudio nosso de podcast, nós vamos tratar do tema da questão do indivíduo e como o indivíduo ele se relaciona com a sociedade hoje no contexto tanto filosófico quanto no contexto histórico. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Trouxe neste primeiro áudio, né, para inaugurar a sessão de podcast, trouxe como convidado, como colaborador, né, o músico compositor Leandro Souza, e ele já participou de vários outros podcasts, né, e é muito interessante ouvir um pouco a opinião dele sobre essa questão, né. Ele já bastante estudioso já há alguns anos nessa tema de cultura, conservadorismo político e principalmente estudos ligados à sociologia, à filosofia clássica, né? Então é muito importante também ouvir a opinião dele. Então, sem mais delongas, vamos começar, né, sobre esse tema. Vamos fazer um bate-papo rápido, né, nesse vídeo. Vamos falar sobre o tema que é um dos temas que hoje em dia é bastante comentado, né, no campo da sociologia, da economia, que é a questão da individualidade humana, né, do indivíduo, não só na sua dimensão econômica, mas também na sua dimensão, vamos dizer assim, filosófica e existencial, né. Como nós podemos saber, o indivíduo ele vem sendo bastante atacado, né, em seus fundamentos, principalmente na modernidade, na pós-modernidade. E por isso eu queria ouvir um pouco os comentários do Leandro, né? Como você vê essa questão, o que seria exatamente o indivíduo, né? Como é que se insere exatamente esse conceito hoje para nós melhor compreendermos ele? Como nós conseguimos entender esse conceito de indivíduo para entender a sociedade moderna, né? Ô, Thiago, boa tarde para você, bom dia, boa noite para quem for ouvir depois, né? Uma coisa interessante que a gente deve pensar do indivíduo, né? Que o indivíduo sempre está ligado, né, à menor minoria do mundo, à maior minoria do mundo, né? Certo. O indivíduo, ele é feito dos conceitos da biologia, né, da estética, né, de todo o pensamento humano, né, e de toda a narrativa que se constrói através da história, né. Historicamente, o que um indivíduo passa, né. A gente não tem como prever, por exemplo, quando uma criança nasce, o que ela será no futuro. A gente pode fazer algumas previsões, assim, né, se for um músico, um futebolista, um desportista, acerca do que ele pode ser no futuro, mas a gente não sabe nem o que aquele indivíduo ele vai ser de fato no futuro, né? Ele pode se transformar um bandido ou um juiz de direito, né, por exemplo. Então o conceito da individualidade, né, ele é sempre implícito a si, né, e à sociedade que ele pertence, né? É até interessante, se você for ver o que, principalmente no iluminismo, que se chama de, né, individualidade, é o conceito hedonista de que o sujeito pode fazer tudo, né, o que lhe der na telha, e tem que ser respeitado por todas as pessoas, né? Mas o mesmo fato ocorre quando a pessoa discorda, né, geralmente de quem tem aquele indivíduo, né, quem traz o indivíduo ali em si, né, não, você tem que respeitar minhas opiniões, minha forma de ser, né, mas quando você discorda desse sujeito, normalmente ele te desrespeita e quer até imprimir algum tipo de violência sobre você, né. Sim, sim. Então, assim, a sociedade moderna, ela começa a enxergar o indivíduo, né, principalmente a sociedade que vem a partir do iluminismo, né, das correntes filosóficas
modernas, a partir do espectro, principalmente aquele do Nietzsche, né, um homem superpoderoso, né, um homem muito caracterizado como eu sou o centro, eu tenho o centro das coisas, eu tenho uma energia muito grande, né, eu tenho uma energia e razão para fazer as coisas que me estão capazes à racionalidade. Quando a gente sabe e percebe que isso não acontece de fato, né? Por exemplo, uma criança pode crescer, virar um adulto, ter 1,90 m, com 120 kg, ser um homem muito forte, e num dia ali ruim, ele tropeçar, bater a cabeça e morrer, né? Então, assim, a individualidade, ela sempre está ligada a uma história, né? A um fato, né? E sempre está ligada ao conceito de que aquele indivíduo, ele se percebe numa sociedade, né? Ele se percebe num conjunto, ele se percebe num meio, né? Onde ele é inserido para estar, né? Então, o conceito em que ele está formado, né? Ele vai ser formado a partir não só das próprias características individuais, mas das características dos terceiros, do outrem, né? Isso é muito interessante, isso que você disse, porque justamente é essa a concepção de indivíduo dos sistemas religiosos tradicionais, né? Que esse indivíduo como um ser, né, com uma essência, né, com um certo sentido. Isso, há uma essência, né? Exatamente. E ele possui uma certa responsabilidade com o meio de onde ele vem, né? Ele é uma criatura, um ser criado, né, de certa maneira, né? E essa essência, de certa maneira, participa de uma essência divina, uma essência maior, né? Ao qual ele de certa maneira, é parte dele, né? Isso. Então, a modernidade vai justamente, a partir de Descartes, eu acredito, vai tentar negar esse sujeito, né? Esse sujeito como ser, né? Essencial, né? Ele vai colocar o indivíduo como tão somente um sujeito pensante, né? Ou seja, é um sujeito que, de certa maneira, não possui uma essência, né? Ou seja, ele é simplesmente uma vontade pensante, né? Então, eu acho que esse é o grande X da questão, né? Eu acho que esse é justamente aquilo que define a grande modernidade, né? Que é a definição moderna de indivíduo que a gente tem hoje, é justamente desse indivíduo que você tem uma essência apagada, né, do mundo, né? É o que você falou, né, o Nietzsche, né, esse sujeito 100% poderoso, né, e de certa maneira não tem uma definição, né, é um sujeito, de certa maneira, não é condicionado a nenhuma definição exterior, né? Então a gente vai ver, né, na modernidade pessoas hoje completamente desorientadas, né, sobre quem que elas são de fato, né? Se não sabe se você é homem, se você é mulher, né? Então, de certa maneira, isso é um reflexo dessa visão cartesiana de um sujeito tomado como um ser totalmente pensante, puramente pensante. Isso. Né? Eu acho que isso é um grande problema, né? Tanto que até a grande definição do existencialismo, né, nós não temos uma essência, quer dizer, a existência precede a essência, né, como dizia o Jean Paul Sartre, né? Então, então é o que você vê hoje nesses movimentos identitários, né? São pessoas que estão buscando construir, né, de certa maneira, uma identidade assim, ainda que totalmente artificial, né? Uma identidade completamente alheia ao que ela é de fato, né? Então, recuperar essa essência do indivíduo, eu acho que é o grande desafio hoje para nós, de certa maneira, restaurarmos um senso saudável, assim, de nós termos uma sociedade que não se perca em si própria, né? Que é o grande problema hoje que a gente tem. E até como o Olavo fala, né, com a perspectiva aristotélica, que ele faz a teoria dos 4 discursos, né, Tiago? Da poética, da retórica, da dialética, da lógica, né? Quando você se insere como indivíduo numa sociedade,
você tem as percepções ali gerais do humano. Por exemplo, um jovem que hoje ouve funk, você vê que a linguagem dele é completamente destruída, né? Você pede um texto ali para um indivíduo desse, né? É muito comum você ir nas redes sociais e você percebe que a maioria dos jovens hoje não sabe escrever português, entendeu? Não sabem, assim, o mínimo, assim, né? As coisas básicas ali do português, né? Você não tem neles, né, uma individualidade construtiva, né? Ou seja, uma percepção de onde ele está, né? Uma percepção do que ele é, né? Uma percepção poética acerca da vida, né? Porque a mente dele só tem destruição sociológica, né? Ele vive um contexto de muita violência, normalmente, ou quem não vive um contexto de violência pensa nessa violência, né? E também pensa por outros aspectos na deturpação natural da vida, né? Que é você ter um relacionamento, né? Você se casar, você ter a sua atividade sexual, você, sabe? Ele não consegue, ou seja, ele já é destruído em todas essas essências. Então, por consequência, né, a retórica dele é destruída, a poética, a imaginação dele é destruída, né? Então ele se torna um indivíduo massa, né? Até o Ortega Gasset fala disso, né? Sim, o homem massa, né? Sim, exatamente. Você tem um caminho para que o sujeito ele seja apenas alguém, né? Num coletivo, né? Num derivado coletivo. O Marx adora essa expressão, né? Num coletivo de coisas, né? Então ele não consegue sair daqueles conceitos sociais em que ele possa pensar diferente, né? Adolescente por si já é assim, né? Sim, adolescente por si já anda em bando, né? O adolescente é o contrário do indivíduo, né? Ele é o anti-indivíduo. Sim, sim. Ele olha as figuras de referência, os artistas de referência, né, os ídolos de referência, ele quer ser como aqueles ídolos. Ele pinta o cabelo, ele faz uma tatuagem, usa um brinco, faz isso ou aquilo, né? Usa uma roupa assim, ou assado, né? Ou anda de uma forma ou de outra, porque ele é muito menos indivíduo, né? Do que ele é mais coletivo e menos o indivíduo. Sim, né? sim. E a gente percebendo que se a gente for perceber que esse adolescente ele é uma representatividade mental do que a humanidade é hoje, né? Hoje a humanidade está eu costumo chamar de uma adolescência mental, né? O brasileiro tem isso, né? Sim, sim. Ele quer reivindicar direitos porque ele acha que tem direitos, né? Mas ele pensa que ele não pensa que o direito dele implica em algum dever, implica em alguma responsabilidade. E esse é o ponto, justamente a própria noção de indivíduo, ela é um processo de maturação, né, ao longo da vida. Ela é uma coisa que requer uma certa maturação, né, tanto da linguagem como da própria espiritualidade também, né. O que a gente vê, como você falou, o adolescente, né, ele ainda não tem ainda essa maturação suficiente para se identificar com uma identidade individual separada, né, dessas tribos, né, dessas entidades, né, porque o adolescente, acima de tudo, ele quer segurança, né, ele quer proteção, né. Até aquela coisa que o Olavo de Carvalho muito menciona, né, a quarta camada, né, é bastante valorizada, né, nessa fase ainda da adolescência, essa anulação, né, do indivíduo em busca de uma proteção social coletiva, né. Então é por isso que é uma questão de maturação também. Precisa você se descobrir como indivíduo, você precisa de certa maneira ter uma certa coragem, né, umas certas virtudes, tanto intelectuais como coragem moral, né,
de você saber se discernir, né, discernir os seus desejos, suas vontades, as vontades do grupo, né. Então é a partir desse momento em que você se identifica como alguém com vontades separadas do grupo, eu acho que é quando você se identifica como indivíduo, né. E você vê isso, né? Oi, sim. Até como eu falei no início aqui, né, início do papo, se você vai pensando, todo indivíduo tem uma história, né? Quanto menos você nega a sua história, né? Você tenta esconder o que você foi, a sua identidade, mais coletivo você se torna, né? Por exemplo, né, se um sujeito ele pertence a um grupo, né, o Gramsci dizia isso, né, que os homens têm que ser separados em grupos, né, porque eles são preguiçosos mentalmente, né? Então que para a revolução que a revolução acontecesse era necessário que os indivíduos fossem separados em grupos. Então por isso que até o Scott Frankfurt faz muito bem isso, né, de separar as pessoas em grupos, grupo disso, grupo daquilo, de raças, LGBT, isso, aquilo. Então você tem nessas pessoas características que você não consegue romper para a individualidade. Que quanto mais maturidade, até como você falou, né? Quanto mais madura a pessoa, mais ela rompe na individualidade, né? Porque ela tem que encontrar os seus próprios caminhos para definir sua própria história, né? Para entender o seu conceito na história, né? Eu sou músico e muitas vezes um grupinho de pessoas, eu começava a tocar, eu sabia que eu tinha alguma habilidade, né? Mas que outras pessoas não têm, né? Às vezes uma pessoa que queria ser um animador, né, mas ele não tinha capacidade musical. Então, assim, Deus me deu um talento, né, para fazer o que eu faço. Então, a partir disso, eu tenho que construir esse talento, né? E isso é a presença da individualidade. A pessoa tem que se enxergar e se entender dentro daquilo que está inserido, né? Ela tem que ter capacidade de pensar aonde é o caminho que ela tem que trilhar na sua vida, né? Bom, estamos aqui nesse podcast, né, de abertura, falando sobre bate-papo cultural. O nosso tema é o individualismo. O Leandro, ele é músico, compositor, ele também é um profundo estudioso também, né, um missionário cristão também. Então, eu queria também que você perguntar também a você, aproveitando, queria conversar também com você um pouco sobre a relação, né, entre o indivíduo, né, e a própria formação cultural histórica, né, da própria religiosidade, né. Como é que se interage essa questão, no caso da religião cristã, né, qual foi o papel que o cristianismo exerceu historicamente, culturalmente, na formação, né, desse conceito de indivíduo na história principalmente na história do Ocidente, né? Como é que isso se desenvolveu? Se a gente olhando, né, a perspectiva bíblica também, né, enxergando, né, que a gente está falando de conceitos, mas esses conceitos também são conceitos da própria Bíblia, né? Sim, sim. Porque o próprio Deus nos fez a sua imagem, né? Então, como indivíduos, nós temos a imagem do próprio Deus em nós. Sim, sim. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a uns Deus deu como mestres, como profetas, como apóstolos, né? Ele escreve a carta dele ao Timóteo. Então ele fala das características das pessoas, né? Fala quando ele escreve a carta à igreja de Coríntios também, né? Ou seja, Deus nos deu o dom por si, né? E a história cristã demonstra isso, né? Demonstra que ao longo dos tempos, né, os indivíduos eles se sobressaem, né, para trazer a natureza de Deus à tona, né, para trazer um pouco, né, da natureza de Deus, que a gente não tem capacidade de ter a natureza assim completa, nem de explicar a Deus, né, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Mas trazer aspectos da natureza divina sobre o homem, né? Por exemplo, é muito engraçado quando você ensina uma criança,
Olha, você não pode pegar isso aqui porque isso aqui é errado, né? E a criança, às vezes, quando ela sabe que ela errou, por exemplo, ela pega uma coisa que não é dela, ela olha para você com ar, né, de que é culpada, né? Então, assim, e o próprio conceito do cristianismo, né, em que você, porque os revolucionários costumam dizer que o cristianismo ele traz uma culpa que leva a pessoa a uma penitência de morte, né, da pessoa querer se matar ou querer viver uma vida desgraçada. E não, né? Tanto que quanto mais perto de uma responsabilidade humana, né, quanto mais perto de ter um caráter, né, de você se cumprir com as suas obrigações diante de uma pessoa, né, mais perto você está de uma convivência saudável, né? Assim, você pode ver os países mesmo protestantes, né? Sim. Você vê o nível de ética, né? O nível de ética e de responsabilidades dos indivíduos. Eu lembro que quando eu era criança, assim, né? Eu tinha muito contato com estrangeiros, por causa dos meus pais trabalhavam com crianças de rua, né? E os estrangeiros, britânicos, holandeses, assim, né, eles tinham uma responsabilidade muito grande no trato com o dinheiro deles, né? Por exemplo, se eu estivesse te devendo R$ 12,87 e dissesse que ele iria na sua casa, né, num sábado ao meio-dia e 45 segundos para te pagar, ele ia fazer exatamente isso. Ele ia com o dinheiro contado e iria na porta da sua casa lá no horário que ele marcou. Ou seja, mesmo às vezes distante, né, daquilo que já foram essas nações, Sim. Ele tem em si uma ética, né, na cabeça que vem do conceito cristão. Sim. Né? Ele vem de um conceito que é de uma sociedade que tem responsabilidade. Isso também traz o enriquecimento, né, cultural, não só cultural, mas também financeiro. Sim, né? sim. Tanto que existe até um livro que é bastante, até recomendo bastante para ler, A Sociedade de Confiança, do Alain Perrefit, e ele fala justamente disso, essa questão da confiança, né, e que são um dos principais motores, né, da prosperidade, né, dos países, né, de culturas. E a gente vê isso, principalmente em nações, né, que tendem a ter uma ética, né, cristã muito disseminada, né, na população, né, a gente tende a observar um florescimento, né, desses valores de confiança entre os indivíduos. Né, e isso acaba, de certa maneira, produzindo, né, indiretamente consequências, né, de benefícios para a sociedade como um todo. Né. Como você falou, né, essa questão de honrar contratos, né, de você acreditar que você está fazendo um negócio, né, e não ser passado a perna pelo outro, né, tudo isso são parte desses benefícios, né, advindos de uma sociedade profundamente moralizada, né, pelos valores cristãos. Né. Então, ainda que você... Sim, desculpa. Você pode perceber isso, Tiago, assim, a gente até analisando o Brasil, né, assim, o Brasil é um país de inúmeras leis e muita burocracia. Né? Então a gente tem uma distância social, né, de honestidade ou de ética, de caráter dos indivíduos muito grande. Né? Eu moro em Minas Gerais, por exemplo, atualmente, e eu percebo que aqui as pessoas têm uma desconfiança social, né, assim, ou seja, ela não confia em você, e não confia na palavra que você tem. Eles falam muito que o mineiro é desconfiado, mas eu acho que é muito fruto talvez de roubo. Sim, né? sim. Assim, uma sociedade, quanto mais quebrada uma sociedade quanto mais sociedade quebrada ela menos se percebe com confiança. Né? Uma coisa básica que você tem que ter no amigo é uma confiança, entendeu? Sim, sim. Né? Então, assim, o que o cristianismo ele faz, né, nesse sentido, é que você tem um caráter, uma responsabilidade com aquilo com o seu próprio amigo. Sim. Né?
É, o próprio Senhor Jesus fala, né, daquele indivíduo que devia muito para lá, vem o Senhor e perdoa ele, né? E daí o cara vai lá e cobra do outro, né? E depois o Senhor vem e toma tudo que ele tem, né? Sim, Ou sim. seja, ele foi perdoado naquilo que tinha, mas queria cobrar do outro aquilo que não tinha, que não precisava, entendeu? Ele foi perdoado uma dívida muito maior e queria cobrar uma menor, Sim, sim. entendeu? Então, assim, quanto mais longe de um caráter, uma responsabilidade social, né, de uma preservação moral, né, ou seja, mais você cria leis, né, para atrapalhar os indivíduos, né. Isso até eu lembro do professor José Monir dizia muito bem isso, né, que quanto mais leis, mais burocracia, mais atrapalha o indivíduo, né. Uhum, Ou uhum. seja, a pessoa ela tem que ficar o tempo todo indo no setor público, né, para se justificar, assim, até que está viva, para ganhar uma certa pensão, uma aposentadoria, né? Muitas vezes essa pessoa não tem nem capacidade de fazer aquilo, né? Uhum. Então, assim, mas o nível de desconfiança é tão alto, né, que as pessoas estão o tempo todo querendo criar leis para que as outras, né, sejam punidas caso não cumpram com aquilo que digam, né? Uhum. Se você for ver antigamente, né, até no Brasil mesmo, aquele negócio do fio do bigode, né, É, ou do aperto de mão, o cara confiava com você só se apertasse a sua mão pelo nome que você tinha na sua família, ou pelo fio lá do bigode, né, tirava lá do... é. né, e, 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 e hoje isso não acontece, entendeu? Ou seja, nós temos uma sociedade muito mais informatizada, nós temos uma sociedade que recebe um volume de informações muito maior, né? Nós temos uma sociedade que tem mais aparatos legais de punição, né? Uhum. E as pessoas cada vez mais desconfiadas, querendo mais leis sobre todas as coisas, entendeu? Ou seja, isso é um caos, isso é uma loucura, entendeu? Né? E é uma, isso na prática é uma bola de neve também, né? Porque são leis que acabam emperrando o funcionamento normal, né, de uma economia, né? Elas criam mais encargos, né? Então isso é uma bola de neve também, né? Que gera mais. Isso. O próprio conceito cristão do desenvolvimento, né, de qualquer sociedade cristã é que você tenha responsabilidade consigo e com a outra pessoa, né, Uhum. com a sua sociedade, né? Por isso que a preservação do amor, ela é assim, eu não vou te prejudicar se eu amo você, Sim, entendeu? sim, sim. Né? Eu não vou trazer uma coisa ruim sobre você, então você veja como o conceito do cristianismo ele é altíssimo numa sociedade, né? A gente tem pessoas que participam de grupos que se amam e ali elas se confiam. Tanto que você pode ver que dentro das igrejas evangélicas, em geral reformadas, né? Você tem pessoas de diversos tipos, né? Níveis sociais ali que convivem de forma muito amorosa, entendeu? Uhum. E que querem se melhorar, né? Se você tem uma sociedade, você tem uma pessoa, às vezes, de baixa renda ou de alta renda, você tem um negro, você tem um índio, você tem um pardo, você tem um branco, e essas pessoas convivem, essas pessoas se amam, né? As pessoas falam, tem preconceito dentro da igreja. A igreja é feita de indivíduos que erram e têm os seus problemas, né? Mas esse conceito de alto, o amor cristão, ele é alto, né? O amor de Deus, o amor divino, ele é alto, né? É um conceito muito alto de sociedade, Uhum. né? Então, assim, para você amar uma pessoa, para você se dedicar a uma pessoa, você não vai querer fazer mal ou causar problemas ou causar, né, distúrbios naquela pessoa, Uhum. entendeu? Uhum. Né? Então, como missionário até, eu percebia viagens assim, pelo Brasil, pela América do Sul aqui, o quanto isso faz diferença nas sociedades, Uhum. né?
quanto isso faz diferença nas pessoas, no convívio, na alegria, sabe? Em como as pessoas convivem com mais alegria, elas têm um senso de responsabilidade maior, elas conseguem enxergar as outras pessoas com mais misericórdia, com mais amor, com mais complacência. Sim, né? sim. E elas formam os seus grupos, né, com muito mais capacidade e inteligência, né, diante do que a vida se propõe, né, das dificuldades da vida. Sim. E é interessante essa concepção, né, porque essa noção do indivíduo, né, com seus papéis, suas responsabilidades, né, que a gente observa, como você diz, esse compromisso com a caridade, né, entre os membros, como você mencionou, das igrejas, né, que isso é muito comum, essa unidade da comunidade, né, dos indivíduos no amor, né, como é que isso se contrapõe, né, aí que eu ressalto a distinção entre essa noção de indivíduo com o indivíduo enquanto ideologia, né, o que é o individualismo, né. É muito importante que a gente ressalte a distinção entre essas duas coisas, né. Existe esse indivíduo, né, essa valorização desse tipo de indivíduo, né, tradicional, que é uma concepção que existe historicamente, né, nas igrejas, principalmente no cristianismo, que foi justamente o que formou promoveu a prosperidade desses países, e a ideologia do individualismo, né. É importante que essas duas coisas devam ser separadas, né, porque a gente vê muita confusão hoje em dia de que há uma tentativa de tentar atribuir, né, ao individualismo todas as conquistas que o Ocidente teve. Mas não foi isso que aconteceu. O individualismo é um fenômeno muito recente, né? E ele, de certa maneira, é uma outra concepção de indivíduo, né? Que é diferente dessa que você mencionou, né? É interessante esse tipo de distinção, né? Não, e até é engraçado, Tiago, assim, se você perceber que o individualismo, ele nada mais é, né, do que uma negação da realidade, né? Quando o indivíduo ele tenta fazer, é como se uma criança mimada. Uhum. Uma criança mimada, ela tá sempre recebendo estímulos, né? Que negam, né? Que negam nela a capacidade de responsabilidade, né? Ou seja, quando ela precisa ter uma responsabilidade, os pais, ou só o pai, ou só a mãe, depende com quem ela viva, ele procura protegê-lo de todos os conflitos, né? Então aquela criança, ela só recebe estímulos bons, é igual aquele cachorrinho, né? Uhum. Você vai dar um doce lá, ele vai lavando o rabinho e vai te lambendo, né? Mas quando ele encontra, né, as responsabilidades e tenta enfrentá-las, né, ele não quer estar com essas responsabilidades porque ele só recebeu as coisas boas. Ele não quis superar as dificuldades, ele não quis superar, né, as suas incapacidades, ele não quis superar, né, os conceitos, as coisas ruins, né? Uhum. Ele não quis superar as coisas ruins da vida, né? E a gente sabe que todo indivíduo é feito de coisas boas e coisas ruins, e de uma história que muitas vezes você vai passar uma história ruim e vai virar uma excelente pessoa. Uhum. Sim, sim. Então, quanto mais preservado dessa responsabilidade, né, mais ele se torna uma pessoa incapaz, né, de responder à própria sociedade. Uhum. Né? Quando uma pessoa é adulada nos erros, nos seus próprios erros, né, ele não tem capacidade de lidar com outras coisas. Né? Ele vai tentar pensar de si mesmo, né, que ele está certo em todas as coisas. Né? Ele está sempre certo. Não, foi eu estou te batendo, né, porque eu estou certo, né, e você está errado. Sim. Né? É uma visão realmente que você acaba perdendo, de certa maneira, o senso de verdade também, né? Porque, como você falou, ele está sempre certo, né? Então é uma certa cegueira, né? É até uma cegueira, né?
Tem até uma frase que até o Sócrates, né, na época em que ele visitou o oráculo, né, na Grécia Antiga, ele adotou, né, um dos lemas, né, principais que estava escrito nesse oráculo, conhece-te a ti mesmo. Né? Então esse autoconhecimento é algo fundamental. Né? Não se pode falar também da responsabilidade individual sem também ter esse senso forte de conhecimento, autoconhecimento também, né? Do que é o indivíduo, quais são suas limitações deles. Né? Porque senão fica tudo na pura subjetividade, entendeu? Então aí você entra nesse problema que a gente tem hoje, né, do indivíduo egoísta, né, autointeressado, que vai tentar justificar, vai tentar colocar para ele o senso de medida de tudo que existe na realidade. Né? Ou seja, a realidade ela existe enquanto a serviço dos seus apetites, né, das suas vontades. Né? É uma visão em que você reduz o mundo ao sujeito. Né? Hedonista, né? Exatamente. Então esse é o problema que a gente tem hoje, né? Então, assim... Porque você sempre está percebendo, assim, que faça, transe com quem você quiser, faça o que você quiser, né? E você pode perceber que quanto mais as pessoas fogem da individualidade, né, sadia, mais elas estão deprimidas, mais elas estão carentes, mais elas se tornam carentes, né? Mas elas se tornam perdidas, né? Elas ficam buscando conceitos e conceitos de ser alguma coisa e nunca são nada. E você tem uma explosão hoje em dia, né, de casos de clínicos, né, de psiquiátricos, né, pessoas buscando. Acho que a profissão hoje em dia que nunca esteve tão em voga hoje é a psicologia. Né? Os status sociais que os psicólogos estão ganhando hoje cresceu bastante, né, de umas décadas para cá, e acredito que ela cresça cada vez mais nas próximas décadas. Né? É uma epidemia mundial essa que a gente vive. Né? Você pode perceber, né, Thiago, que você tem, né, em vista das últimas décadas, você tem a geração que mais usa drogas livremente, né, mais tem sexo livremente, né? No entanto, o Brasil é um dos maiores com crise de ansiedade, né, problemas de depressão. O Brasil lidera, né, todos os índices, assim, problemas de depressão, de síndrome de ansiedade, né. Então, assim, nós temos uma geração, entre aspas, extremamente livre, né, que o sujeito consome droga na sua esquina, mas ao mesmo tempo uma geração extremamente perdida, né, que essa geração está ali incapaz de enxergar a si mesmo nos problemas sociais mínimos, nos conflitos sociais mínimos. Aí entra justamente essa questão, né? Vamos encerrar logo daqui a pouco, né? Eu acho que temos mais 3 minutos. Então, só para encerrar esse tópico, né? A gente está falando da questão do autoconhecimento, né? Desse problema que a gente tem hoje, E por último, para encerrar, né, como é que você vê, né, essa perspectiva dos próximos anos? Você vê alguma chance, algum espaço, alguma brecha para que haja uma certa restauração de um certo senso de ordem espiritual do indivíduo? Eu acho que eu cheguei a ver alguns estudos recentes que mostram que, por exemplo, essa geração mais recente, não essa que teve do Millennium, né, mas essa geração Z, né, é a geração que, de certa maneira, parece que há evidências de que ela é a mais responsável, assim, em termos de sexualidade. Né. É uma geração que está se levantando contra a geração dos seus pais, né, de certa maneira. Né. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Há alguma luz no fim do túnel? Será que as próximas gerações elas serão mais conscientes nesse sentido, do ponto de vista de responsabilidade individual? Será que elas aprenderão com os erros das gerações anteriores? Normalmente, assim, né, quando os filhos olham para os erros dos pais, eles ou eles pioram os erros dos pais ou tendem a melhorar um pouco, né? Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente saber, assim, se isso vai acontecer de fato,
né? Eu sei que as pessoas elas estão começando a ter uma consciência de que essa geração tão livre não é tão saudável. Sim, né? sim. Eu acho que os indivíduos, por exemplo, né, o problema da pornografia que a gente tem no mundo, né, já tem muitos grupos levantando contra isso, né, e as próprias pessoas que tanto levantavam essa bandeira já estão começando a abandonar o discurso e ter vergonha de fazê-lo, né, de fazer qualquer tipo de discurso relacionado a isso. Porque a gente já percebe um problema clínico, né, relacionado ao tema, né, problemas clínicos mesmo, né, e, né, você tem até, eu nem lembro que pesquisa foi, né, não posso até agora afirmar certo, mas eu lembro que mais ou menos uns 70% dos indivíduos, atores pornôs dos Estados Unidos, eles se matavam com menos de 50 anos de idade, né, vou até ver esse dado depois certinho para trazer, né, de forma concreta, mas, ou seja, você tem até de quem fazia, quem vendia isso, né, como uma força individual, né, como da liberdade, né, de uma sociedade livre, liberta, já está sofrendo todas as consequências disso, né. Sim, sim. Então, assim, então acho que as pessoas, você vê os fazendeiros lá na Holanda, os caminhoneiros no Canadá, eles já estão começando a enxergar que países muito ricos, países muito bem estruturados, países com liberdade econômica muito boa, não estão tão bem, né? Sim. Não estão, assim, a sociedade não está tão bem, os governos, né, que os governam não são tão bonzinhos, né? Eu acho que as pessoas já começam a acordar para essas realidades, né? E são das pessoas mais simples, né? Você pode ver esse grupo de caminhoneiros do Canadá, o pessoal lá dos tratores na Holanda, né? Os movimentos estão se fazendo na Europa, né? A gente não vê aqui nos jornais brasileiros, mas estão acontecendo na Europa, né? Esses movimentos, eles já estão vindo das pessoas simples, das pessoas que muitas vezes não estão estudando filosofia, não estão estudando nada, né? Mas elas estão percebendo, peraí, esse governo não é tão bom, né? A minha sociedade não está tão bem quanto eu penso, mesmo estando num país muito bem estruturado, um país que tem uma qualidade de vida muito alta, né? Mas a gente não está tão bem. Então acho que isso vai acontecer sim. Sim, porque há limites, né? Eu acredito que de uns anos para cá, com essa pandemia, né, isso mostrou claro, escancarado, né, a natureza ideológica que a gente tem das elites governantes, né? E como isso se antagoniza, né, com os valores históricos, né, culturais dessa sociedade, os valores da população comum, né? Isso é realmente uma hora, isso é um barril de pólvora, é algo a se preocupar, né? Então, assim, encerramos aqui o nosso podcast, né? Eu conversei aqui com o Leandro Souza, ele é músico, compositor e também missionário cristão também. Então, muito obrigado. Então, esse é o nosso primeiro podcast. Nós esperamos que a gente tenha mais encontros como esse, né? Falaremos várias vezes no futuro, né? Então, muito obrigado, então, e até a próxima, então, pessoal. Eu que agradeço.